tarde. Eu sou Abigail, sou assistente social judiciário na comarca de Franca há 26 anos. E eu venho falar para vocês sobre o acolhimento institucional de crianças e adolescentes, né? Abordado na perspectiva da defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes, a convivência familiar e comunitária, em contraposição à lógica do afastamento indiscriminado de crianças e adolescentes pobres de suas famílias, que orientaram as ações voltadas a esse sujeito ao longo da história, conforme vocês já puderam tomar contato no conteúdo das aulas que me antecederam, né? É um tema complexo e porque inserido numa realidade de desigualdades e contraditória. E eu fiz a escolha da exposição com enfoque em princípios que regem essa medida de proteção, características, fluxos e papéis reservados a cada um dos atores, né? Os marcos normativos e regulatórios, né? Deixa eu passar aqui. Os marcos normativos e regulatórios, eu escolhi fazer uma breve síntese, porque vocês já também tomaram contato com esse conteúdo, do processo histórico de aprimoramento do atendimento em serviços de acolhimento que se deu por meio da elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente, 1990, né? E essa discussão, né, desse aprimoramento, ele vem na esteira de alterar, né, essa lógica segregacionista, né, e de institucionalização de crianças e adolescentes empobrecidos, né? Então, eles surgem do amplo debate implementado no cenário nacional e com base em normativas e debates internacionais, né, resultando em pesquisas e propostas de reorientação do trato até então utilizado a esses segmentos, né? A implementação do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, ele traz a matricialidade familiar, né? E o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, né, que para uma abreviatura de um nome tão longo, nós costumamos dizer PNCFC, né? Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, que vocês acabaram de escutar, de tratar na aula anterior, né? E só a título de esclarecimento, existe o plano estadual também de convivência familiar e comunitária e o plano decenal dos direitos humanos de crianças e adolescentes, né? Nas 3 esferas também, estadual, municipal e federal, né? Com o objetivo de defesa do direito de crianças e adolescentes, né, não só a convivência familiar e comunitária, mas a preservação de todos os direitos humanos, né, que as crianças necessitam na previsão da articulação da rede socioassistencial com as demais políticas públicas, né, do sistema de garantias de direitos voltado à criança e adolescente.
O acolhimento de crianças e adolescentes é uma medida de proteção de caráter excepcional e provisório, prevista no artigo 91 e 101 do Estatuto da Criança e Adolescente. O caráter excepcional e provisório, ele diz respeito ao seguinte: se feito um diagnóstico prévio e esgotadas todas as possibilidades de permanência da criança na sua família, aí então o acolhimento institucional ele é demandado para a proteção provisória e excepcional de crianças e adolescentes. Por quê? Porque era prática corrente crianças e adolescentes ingressarem nesse tipo de atendimento e de lá permanecerem. É uma realidade que ainda permeia essa prática, né? Existem pesquisas, né? Infelizmente pesquisas nacionais que deem conta desse contingente, que deem conta desse número de crianças e adolescentes acolhidos, ainda não temos. Existem delineamentos, existem planos para que os dados sejam condensados, né? Que eles tenham uma captura desses dados que de fato reflita a realidade de crianças e adolescentes acolhidos no Brasil. Mas ainda os dados são captados de maneira separada, né? Então, o enfrentamento dessa questão, ela ainda não tem uma sustentação clara, né, para que se possa propor políticas de fato que venham a dar uma outra face ao acolhimento. Então, nós ainda vivenciamos crianças e adolescentes com permanência prolongada nos serviços, né? O afastamento da criança e do adolescente do convívio familiar é de competência exclusiva da autoridade judiciária. O que é isso? Apenas o juiz ele pode determinar o afastamento de uma criança da sua família, né? E na perspectiva de proteção, né? Baseado num diagnóstico, né? E ela é aplicada em situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir a sua função de cuidado e de proteção, né? Existe uma previsão de que os conselhos tutelares também podem realizar o acolhimento, mas só em casos de caráter excepcional e de urgência, notadamente com relação à identificação de violência e abuso sexual, né? Isso ocorre em geral no período noturno, finais de semana, né? As instituições, né, as entidades de acolhimento, elas também podem acolher em caráter excepcionalíssimo, né, também nessas circunstâncias, quando ela tentou acionar o conselho, né, quando ela toma conhecimento de uma situação e tenta acionar conselho e não, mesmo estando conselheiros em plantão, e não conseguindo a intervenção do conselho, o serviço pode acolher, mas ele necessita de informar ao juiz em 24 horas daquela situação. Para quê? Para que o juiz valide
ou não a medida, né? O encaminhamento aos serviços, né? O encaminhamento aos serviços de acolhimento, ele é feito por meio de uma guia de acolhimento, e essa guia, ela é expedida pela autoridade judiciária. E obrigatoriamente nessa guia constará, dentre outros, a identificação da criança, adolescente, de seus pais ou responsável, o endereço de residência dos pais ou do responsável, com pontos de referência, os nomes de parentes ou de terceiros interessados em tê-lo sob sua guarda e os motivos da retirada ou não da reintegração ao convívio familiar. Aqui temos um grande embaraço, né? Porque as guias de acolhimento nem sempre são expedidas imediatamente, né? Então, por vezes, elas demoram 10, 15 dias para serem expedidas. E nem sempre o motivo da retirada ali está expresso de uma forma que realmente contemple aquela realidade, né? Por quê? Porque o cartorário, o funcionário que faz esse preenchimento, ele se baseia em documentos que chegam até ele, né? Então, nem sempre esse registro dá conta de abarcar a real motivação da retirada dessa criança do seu convívio familiar, né? Então, nós temos, eu trago um dado para vocês, né, que ele é baseado na guia de acolhimento. E ele é em tempo real. Tem um link aí que vocês podem acessar. Então, a cada dia que é acessado, vocês vão perceber que tem uma alteração significativa de dados, né? Porque o cartório, ele emite uma guia de acolhimento e de desacolhimento, né? Então, quando a criança também sai do serviço, ela sai, e a burocratização, né? O trâmite burocrático é também de informar ao Poder Judiciário da saída dessa criança, desse adolescente do serviço. Então, tem a guia de desacolhimento, né? Então, nós temos aí esse marco situacional hoje no Brasil, né? Nós temos 47.130 crianças acolhidas, né? São 22.650 do sexo feminino e 24.480 do sexo masculino, né? O que chama muito atenção e são dados reveladores é a idade dos acolhidos, né? De 0 a 6 anos, nós temos 12.008 crianças e adolescentes acolhidos. De 7 a 11 anos, nós temos 10.289, que significa 21,83%. Né? De 12 a 17 anos, 17.842. Então, são 37,86%. Né? De 18 a 20 anos, nós temos 3.301, 7%. De 21 a 25 anos, 1.797, 3,81%. E pasmem, sem data de nascimento, 1.874,
né? Então, não se sabe desse número, desses 3,98%, que faixa etária ele está contido, o que aumenta o número, né, de incidência em cada faixa etária, né? Chama muito atenção porque eu que fiz esse recorte por faixas etárias. No dado bruto, se vocês forem acessar, no dado primário, ele está por idade, né? Então, eu condensei e me chamou bastante atenção porque vocês já viram que a adoção, ela a adoção tardia, ela acaba por conta do perfil dos interessados, né? Essas crianças acabam permanecendo institucionalizadas, né? E também me chamou bastante atenção os jovens adultos de 21 a 25 anos, né? Que não conseguiram ser alcançados pela política, né? Pelas políticas públicas e ficaram ainda dependentes de um serviço de acolhimento, né? Então, todos esses dados, eles são bastante reveladores, né, de que ainda, embora tenhamos normativas muito consistentes, muito avançadas, nós ainda temos uma realidade brutal, né, uma realidade onde a segregação, ela ainda acaba acontecendo, não por conta de uma linha de intenção, mas ainda por uma não alinhamento das políticas, né, que priorizem a permanência dessa criança na sua família e não a sua retirada, né? E uma vez retirada, que priorizem a sua reintegração, né? Nós temos, por esses dados também do Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas, um total de 4.169 entidades de acolhimento, e aí não faz a distinção entre modalidades, né, que nós já vamos ver daqui a pouco, nem de casas-lares, nem de acolhimento, abrigo institucional, e nem de família acolhedora. Então, é um dado geral. E os acolhimentos por estado, né? A maior incidência dos acolhimentos estão no estado de São Paulo e a menor incidência no Acre, né? Então, mas essa incidência ela está relacionada ao índice populacional também, né? A concentração, e não só no estado de São Paulo, mas no Sudeste, como na região Sudeste como um todo, né? A organização e oferta de serviços, né, hoje, ela integra a Política Nacional de Assistência Social. E tem um documento norteador, que é esse documento, Orientações Técnicas, Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, que tem disponível no site do MDS e nos sites oficiais, né, no CONANDA, então é possível acessar, né? E ele foi editado, né, esse documento pelo Conselho Nacional de Assistência Social e pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, né?
A elaboração desse documento foi um avanço muito importante na parametrização e profissionalização desse tipo de atendimento. Parametrização é porque, anterior a todas essas normativas, não existia um parâmetro de funcionamento, né? Então, cada serviço baseava-se no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas não tinha parâmetros claros de funcionamento, né? E profissionalização, porque a partir desse documento exigiu-se a adoção de equipes mínimas, né? De parâmetros tanto com relação aos recursos humanos, quanto em relação à estrutura predial, a funcionamento, a concepção, a princípios. Então, ele é um documento que regulamenta e organiza a oferta de serviços, né? Os serviços que já existiam, eles necessitam de uma adequação a esses parâmetros estabelecidos pelas orientações técnicas. Os novos a serem criados, né, eles devem seguir esses parâmetros, de modo que todos sejam reordenados, né? E o reordenamento é justamente para eles se pautarem nos pressupostos do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, e num documento muito, muito importante que chama Projeto de Diretrizes das Nações Unidas sobre Emprego e Condições Adequadas de Cuidados Alternativos com Crianças, né? Então, esse documento, ele as orientações técnicas, ele traz já contido nele todos os princípios do Estatuto, do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária e do Projeto de Diretrizes das Nações Unidas. Eles podem ser de natureza público-estatal ou não estatal. Integram os serviços de alta complexidade do Sistema Único de Assistência Social. Como eu já disse, hoje eles são previstos como política pública, né? E eles são referenciados a órgão gestor da assistência social do município, dentro da proteção social especial de alta complexidade, né? Tem uma pergunta, né, aqui, se existe excepcionalidade de idade no acolhimento de pessoas entre 18 e 25 anos. Eu vou tratar isso agora, né? Em seguida eu já contemplo esse questionamento. Eu trouxe para vocês um esquema, né? Um quadro, porque compreendi mais didático, sobre as modalidades de acolhimento, né? Então, os abrigos institucionais, todos eles devem oferecer acolhimento provisório, mas o número de usuários, ele é de 20 crianças e adolescentes de 0 a 18 anos. Nós ainda encontramos pelo Brasil estruturas com 50 crianças, né, com 40, isso precisa ser reordenado, né? Então, os abrigos, eles acolhem crianças de 0 a 18 anos,
né? As casas-lares, o acolhimento é para crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, mas em unidades com 10, né, crianças e adolescentes. Preferencialmente, né, para crianças e adolescentes em grupos de irmãos, né, parentes, primos, né? E nessa unidade, né, nessa casa-lar, tem pelo menos uma pessoa ou casal que trabalha como cuidador ou como cuidadora, né, residente. E ela presta cuidados, né, essa pessoa ou essas pessoas prestam cuidados a um grupo de crianças e adolescentes. Embora as famílias acolhedoras não sejam um acolhimento institucional, mas ela é uma modalidade de acolhimento, né? E ela tem uma força institucional, porque os serviços existentes no Brasil, eles demonstram que o acolhimento familiar, ele, quando organizado, ele acolhe, né, de uma maneira bastante eficaz e ele é preferencial ao acolhimento institucional, principalmente de crianças pequenas, né, menores de 6 anos. Então, o acolhimento em famílias acolhedoras, ele é feito em residências das próprias famílias acolhedoras cadastradas, né? E é recomendado que se acolha uma criança por vez, né? Ou, se tratarem de grupos de irmãos, quando esse número poderá ser ampliado, né? E a República, ela oferece apoio e moradia subsidiada a grupos de jovens em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos, em processo de desligamento de instituições de acolhimento e não possuam meios para autossustentação. Então, aqui entra a excepcionalidade, né? E por isso consta nos dados do Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas, também os jovens de 18 a 21 anos e existe a exceção também e excepcionalidade de situações que não conseguiram ser encaminhadas, né, e que acabam permanecendo vinculados ao serviço e tendo essa previsão de sustentação e de apoio em moradias subsidiadas, certo? E as repúblicas, elas são para 6 jovens de 18 a 21 anos. Todos os serviços, casa-lar, abrigo, eles não são divididos por faixa etária ou sexo. Já as repúblicas, sim, né? É para uma faixa etária específica e república feminina e masculina. Tá? A república tem processo na vara da infância porque é a continuidade do acolhimento daquele adolescente que permanece em acolhimento. Então, a república, ela é uma modalidade, né, prevista de acolhimento institucional e a situação processual do adolescente, do jovem adulto, ele permanece até que seja encaminhada a situação, a reintegração familiar ou a sua autonomia, né? Então, cessa
a proteção e também a existência da vinculação com o judiciário, né? Os recursos humanos e a equipe profissional mínima, né, e o número de profissionais e formação mínima dos abrigos institucionais, então prevê um coordenador de nível superior, a equipe técnica, 2 profissionais, um assistente social e um psicólogo para até 20 crianças e adolescentes, educador, cuidador de nível médio e capacitação específica, 1 para cada criança e adolescente por turno, sendo esse número ampliado se existirem crianças com necessidades especiais, né? Então, um cuidador, se tiver uma criança com necessidades especiais, ele fica responsável por 8 crianças, né? Se tiver 2 crianças com necessidades especiais, o cuidador fica responsável por 6 crianças, né? E assim sucessivamente, né? E tem o auxiliar de educador-cuidador, que é nível fundamental, com capacitação específica, e 1 para até 10 crianças e adolescentes por turno. Por que por turno? Porque são serviços ininterruptos, eles funcionam 24 horas. Né? As casas lares também têm um coordenador de nível superior para até 20 crianças e adolescentes, em até 3 casas lares, né? A equipe técnica, ela também é composta por um assistente social e um psicólogo para até 20 crianças e adolescentes em até 3 casas lares, né? O educador, cuidador residente, porque aí ele permanece na instituição, né? Ele tem nível médio e capacitação específica e 1 para até 10 crianças e adolescentes por turno. E o auxiliar de educador, cuidador residente, ele tem nível fundamental e capacitação específica para até 10 crianças e adolescentes por turno. As famílias acolhedoras, ele também prevê uma equipe mínima de um coordenador, né? E ali foi um erro de digitação naquele primeira linha, né? Ele necessita ter nível superior, né? Mas ali eu coloquei para até 20 crianças e adolescentes em 3 casas lares, né? E na verdade é um profissional por serviço. Tá? Serviço de acolhimento. E a equipe técnica são 2 profissionais, também um assistente social e um psicólogo, para até 15 famílias de origem e 15 famílias acolhedoras, né? A República tem um coordenador para até 4 unidades e equipe técnica, 2 profissionais para até 24 jovens em até 4 diferentes unidades. É um trabalho extremamente desafiante, né, desafiador, porque o que se depara hoje? Com uma dificuldade em preparo dos recursos humanos, né? Porque isso é equipe mínima, mas tem faxineira, tem motorista, um serviço tem que funcionar com toda uma estrutura, né? E, notadamente com relação aos cuidadores, educadores, né, a capacitação necessita ser permanente, mas a admissão ela é também complexa, porque nós temos uma lógica de trato com crianças e adolescentes, principalmente crianças e adolescentes em contextos de violência, né, e que chegam com demandas específicas e com
necessidades de atenções diferenciadas e que nem sempre o educador, cuidador, ele tem o preparo para abarcar essas demandas, né? Então, existe uma preocupação e um cuidado redobrado de que esses cuidadores, de fato, e educadores, eles tenham um preparo para não ocorrer uma revitimização das crianças e adolescentes no período de acolhimento. Já temos notícias e já vivenciei afastamentos, né, de coordenadores que praticavam maus tratos, né, e de situações inadequadas no trato com essas crianças e adolescentes, né? Então aí ocorre uma intervenção, né, por parte dos órgãos competentes, né? A regionalização do atendimento. Existem municípios, né, de pequeno porte e que não têm a condição de criar um serviço permanente, porque isso tem um alto custeio. Então, nesse caso de municípios que não tenham uma demanda expressiva com relação ao acolhimento e que tenham dificuldade para implantar e manter esses serviços, né, pode recorrer à implantação de um serviço em compartilhamento de equipe, né? Então, seria numa cidade próxima, né, que teria a condição dessa criança não ser afastada do seu território, da sua localidade, né, e que tivesse uma otimização de recursos humanos e de infraestrutura para poder atender essa demanda, né? Porque muitas vezes os conselhos tutelares, eles identificam a situação de violação, né? As crianças que estão demandando a medida de acolhimento, mas eles não têm a condição, o equipamento para encaminhamento. E o que tem ocorrido também é que os municípios, eles, por determinação do juiz, eles encaminham suas crianças, né, para acolhimento em cidades, em instituições de cidades próximas, e os municípios não arcam com o pagamento da permanência dessa criança lá, né? Então, isso é bastante complicado. Além de não investir em política pública para a evitação da aplicação dessa medida, ainda não cumprem o compromisso de trabalhar nem a família, né, porque a família de origem, ela precisa ser trabalhada, então corresponde, a retirada de uma criança corresponde ao investimento paralelo e concomitante na potencialização e no empoderamento das famílias, para que elas tenham essa criança de volta e esse adolescente, né? Para que sejam superados os motivos que demandaram o seu acolhimento, né? Bom, os princípios fundamentais de um serviço de acolhimento é a preservação dos vínculos familiares e a promoção da reintegração familiar. Então, a meta e o horizonte de um serviço de acolhimento, quando essa criança, adolescente ingressa, já é trabalhar pela sua reintegração familiar. Ou a integração em família substituta, quando esgotados os recursos junto à família natural ou extensa. O atendimento personalizado e em pequenos grupos para superar o atendimento em coletividade, né, que era uma prática corrente na nossa realidade. O desenvolvimento de atividades em regime de coeducação, que é de não separar por sexo, faixa etária, né?
Não desmembramento de grupo de irmãos, né? Porque o que acontecia, né? Os serviços, eles eram e se organizavam de 0 a 12 anos, de incompletos, né? De 12 a 18, né? E às vezes por sexo. Então, as crianças em grupos de irmãos eram todos separados, né? Iam completando a idade e iam sendo separados, né? E evitar sempre que possível transferência para outras entidades de acolhimento, justamente por isso, né? Nem desmembramento de grupo de irmãos, daí as casas lares, que é para preservar grupo de irmãos, né? E a participação na vida da comunidade local, né? Então, os grandes complexos, eles tinham tudo lá dentro, né? Eles tinham barbeiro, cabeleireira, escola, lazer, tudo dentro da estrutura, né? Do acolhimento. Hoje não, hoje é integrado na comunidade, né? Então, as crianças vão na escola, preferencialmente na escola onde ela já frequentava anteriormente a saída, né, para o acolhimento. Ela frequenta a unidade básica de saúde, ela frequenta todos os serviços que são ofertados na comunidade local. A preparação gradativa para o desligamento, né? A preparação gradativa para o desligamento é também para evitar que o adolescente, que era muito comum, ele completar 18 anos e no outro dia ele ser desligado do serviço de acolhimento, né? E de não existir nenhuma proposta de autonomia. Então, hoje é necessário que seja investido em profissionalização, em organização financeira, inclusive. Então, os que estão trabalhando têm um sistema de poupança, né, do salário recebido, né? Então, existem metodologias de trabalho com esse adolescente, principalmente com perspectivas remotas de reintegração familiar, né? Para que ele atinja a autonomia, né? E participação de pessoas da comunidade no processo educativo, né? De trazer para dentro do serviço de acolhimento pessoas que consigam trabalhar, né? Potencializando a humanização, né? E também o convívio mais ampliado com a sociedade. Outro princípio fundamental que eu também já toquei, receber crianças e adolescentes de ambos os sexos, inclusive aquelas com deficiência. Estar localizados em áreas residenciais, né? Utilizar serviços disponíveis na rede, né? Também já disse. Fortalecer o desenvolvimento da autonomia e a inclusão do adolescente em programas de qualificação profissional, bem como a sua inserção no mercado de trabalho. O que um serviço de acolhimento deve oportunizar às crianças e aos adolescentes? O seu desenvolvimento integral, né? A superação de vivência de separação e de violência, né, que permeiam todas as vivências dessas crianças e de adolescentes, né, porque nós não podemos dizer que uma situação
de acolhimento, ela não seja antecedida por uma violência, né? Por uma violência, por quê? Porque está já suficientemente comprovado que a separação da criança e do adolescente, do seu convívio familiar, né, ele traz consequências extremamente danosas, né, para o seu desenvolvimento integral, né? Então, a superação dessas violências, elas necessitam de um enfrentamento e de um trabalho integrado e de um trabalho que seja não só focado na criança, mas que seja também focado na sua família, né? E aí também reside um grande desafio, porque as políticas, né, em geral, elas não alcançam essa criança, adolescente e família antes dela ser colocada em situação de vulnerabilidade. Então, é muito importante que todos os serviços que abordam famílias, que fazem trabalhos, né, com crianças e adolescentes, tenham um olhar muito sensível às suas demandas, né? Utilizamos no nosso serviço, né, no cotidiano, né, do nosso trabalho, nós recorremos muito à rede, porque a rede, ela nos dá a notícia da situação da criança naquele território. A escola, ela é uma unidade fundamental, né? Ele tem um olhar muito aproximado, porque a criança, ela se vincula ao professor, ela se vincula aos cuidadores. No meio escolar, ela traz cotidianamente as suas dificuldades e ela acaba dizendo, né, dessa situação. Então ela acaba fazendo com que o olhar seja voltado para ela. Se não existe uma sensibilidade, se não existe um acolhimento dessa criança nessa sua demanda, né, essa situação se agrava. E quando chega para a intervenção dos órgãos competentes em forma de denúncia ao Conselho Tutelar, né, porque o acolhimento se dá muitas das vezes iniciado por uma intervenção do Conselho Tutelar, numa perspectiva de, muitas vezes, de penalização dessa família, né? Então, existe uma intervenção que já está num ponto de agravamento que não tem outro recurso a não ser a retirada dessa criança para acolhimento, né? E aí o trabalho é extremamente complexo, né? Eu recomendo 2 vídeos, um documentário, né, que é O que o Destino Me Mandar. Ele é um documentário produzido pela Associação dos Magistrados do Brasil, AMB, ele tem no YouTube, né? E o filme do Roberto Carlos Ramos, que é, né, O Contador de Histórias, né? Então, ele traz a realidade dos abrigos e ele traz a perspectiva, né, de que se tem um trabalho antecipado, né, e se tem uma lógica de funcionamento que já despotencializa as famílias e as crianças, então a perspectiva é de fato de permanência nesses serviços e da chegada em grande número, né? E aí
se não houver um trabalho, de fato, investindo na superação, né, dessa vivência e também na preservação do convívio com a família, essa situação de afastamento, ela vai ficando cada vez mais agravada e os vínculos vão sendo rompidos. Então, o serviço, ele tem obrigação, salvo se existir impedimento judicial, de favorecer o convívio com a sua família, através de visitas, através de contatos, né, e de integração com essa família de origem extensa, né? E por que que isso ficou expresso também nas normativas e em lei? Porque uma vez a criança ingressava num serviço de acolhimento, os pais não viam essa criança, né? Os coordenadores diziam que eles eram inadequados ou que a criança acabava ficando de difícil manejo depois da chegada deles, né, dos pais, do contato com os pais. Então era muito mais para acomodar as dificuldades dos cuidadores, dos coordenadores, né, esses impedimentos, do que propriamente da necessidade da criança e do adolescente de estabelecer uma relação com as suas famílias, né? Também o serviço de acolhimento, ele necessita oportunizar às crianças a ressignificação de sua história de vida, né? Porque é um período de afastamento onde ele precisa ter apropriação desse registro, né, desse período, com fotografias, com passagens, com história, os exames, tudo que ficava reservado ao prontuário da instituição, que fique de propriedade, né, que não seja técnico, obviamente, da criança e do adolescente. Então, existe um instituto hoje, Fazendo História, que ele oferece uma metodologia para os serviços de acolhimento, né, onde ele oferece um preparo para as pessoas que se candidatam a trabalhar, né, e essas pessoas vão até os serviços e, através da contação de histórias, né, eles vão registrando com essa criança a sua própria história de vida, né? Então, é uma metodologia extremamente interessante, uma metodologia que fortalece e dá significado a essa história que anteriormente ficava restrita, né? Ficava como se fosse um vácuo, um vazio, né? E também tem como objetivo evitar a estigmatização durante e após o acolhimento, né? Então, o que é isso? As crianças que ficavam em acolhimento, elas eram uniformizadas e às vezes andavam em fila, né? Então, na comunidade, elas se distinguiam, né, das outras crianças e adolescentes, como aquele sem família, né, que estava lá no orfanato. Quantas vezes vocês não ouviram e ouvem pela mídia, né, que ainda as crianças vivem em orfanatos, né? Então tem essa estigmatização, né, que ainda permeia a nossa sociedade, né? Então, existe, inclusive,
famílias que em contextos assim, de extrema vulnerabilidade ainda buscam o judiciário nos nossos plantões para solicitar que o juiz acolha os seus filhos como uma medida de evitação também de ingresso na marginalidade e muitas vezes eu ouvi, mas o juiz ele pode dar escola boa, né? Ele pode ter acesso a uma profissão, ele pode ter casa, ter comida, né? E são necessidades básicas, né? E hoje ainda nós sabemos, né, que essa estigmatização ela perpassa, né, toda a sociedade e tem um significado muito importante na vida dessas pessoas, né? Então, se solicita que não tenha nem identificação por uniforme e nem identificação em veículo, nem placa em casa, né? Aquelas placas de identificação nas casas, né? E eu gostaria de falar um pouquinho para vocês também, né? Da metodologia de atendimento que é utilizado nesse serviço, né? Não sei se vocês já ouviram dizer do PIA, Plano Individual de Atendimento, que ele é elaborado pela equipe técnica do serviço de acolhimento e ele é feito logo que a criança e adolescente ingressa, porque ele tem como perspectiva a identificação imediata ou rápida, né, da sua condição com perspectiva de reintegração familiar, né? E na elaboração do PIA, leva-se em consideração a fala da criança, do adolescente, dos seus pais ou responsáveis, quando isso é possível, né? Por que que isso fica pontuado como importante? Porque a criança e adolescente, ela tinha a sua prática, a prática institucional era de não levar em consideração esses sujeitos. Então, ele não sabia da sua condição ali, ele não sabia do que continha o plano de intervenção e hoje ele sabe, né? Ele sabe da sua história, dos passos metodológicos, o que a equipe tem de planejamento com relação à sua situação, né? Então, o que vai constar do plano individual, dentre outras informações? Os resultados da avaliação interdisciplinar, os compromissos assumidos pelos pais ou responsáveis e a previsão das atividades, metas e prazos. E isso é feito pelo serviço de acolhimento mais integrado com a rede, né? Então, nós trabalhamos na discussão dos casos e dizer, olha, em 20 dias vai ser providenciada tal ação, né? Então, tem o prazo de 20 dias. Quem dos integrantes dessa rede vai fazer o quê? Né? Então, é a pactuação de atividades, metas e prazos. Para quê? Para dar celeridade à apreciação da situação de cada criança e adolescente em acolhimento, né? Para que providências sejam tomadas, né? No sentido de abreviação dessa permanência dessa criança no serviço. Então, a reavaliação do acolhimento, ela é feita, né, através do quê? Né? Através de uma atividade que é permanente, mas ela tem marcadores muito delimitados, né?
Então, os profissionais do serviço de acolhimento, eles devem apresentar relatório no máximo a cada 6 meses, né, da situação, que vão colaborar para a reavaliação judicial acerca da medida, da aplicação da medida protetiva. Então, quem pode finalizar a medida protetiva? O judiciário, com a indicação dos profissionais, né? E por isso a reavaliação. Desde 2010, né, existe a recomendação de audiências concentradas, né? Quem preside uma audiência? O juiz. Então, ele instala uma audiência, né? Então, ele organiza uma audiência, preferencialmente nos serviços, né? E a cada 6 meses. Também, preferencialmente, no mês de abril e no mês de outubro. Seriam 2 meses onde se concentrariam essas audiências para a revisão das situações de acolhimento. Então, o juiz, junto com a rede, a família, as crianças, ele vai dizer, né, ali vai pactuar com a rede intersetorial os encaminhamentos e o desdobramento daquela situação, né? Se for analisado que a reintegração vai acontecer, se estabelece então quem que vai dar sustentação a esses projetos. Inclusive a família entra com a sua contrapartida, né? A família também vai dizer do que ela tem como responsabilidade para receber essa criança de volta, né? As audiências concentradas, elas estão previstas, né, e recomendadas no provimento número 32 do Conselho Nacional de Justiça, e nesse provimento eles trazem recomendações sobre o modelo desejável de organização, né, dessas audiências. Cada juiz tem a liberdade de organizar essa audiência, né, do modo que achar mais adequado. Mas ainda temos muitos juízes que não instalam audiência concentrada. Então, a revisão dos serviços, das situações de cada criança, ela fica prejudicada nessa concepção, né? Essa concepção seria a ideal, né? A gestão do serviço, né? O funcionamento é mediante registro no Conselho Municipal de Assistência Social, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O coordenador, junto com a sua equipe, elabora o projeto político-pedagógico, onde estão delineados todos os trabalhos, as metas, os objetivos, a missão, né? E o funcionamento do serviço de acolhimento. E também eles estabelecem uma permanente comunicação com a Justiça da Infância e da Juventude. A fiscalização e o financiamento. A fiscalização, ela é atribuição do Conselho Tutelar, da Vara da Infância e da Juventude, do Ministério Público, que fazem visitas periódicas, né? Temos aí algumas notícias, né, esparsas, né, de que essa fiscalização, de fato, ela não ocorre como deveria também, né? E aí, diante dessa não ocorrência da fiscalização, as crianças e adolescentes que estão no serviço de acolhimento ficam em situação de desproteção também, né? Por quê? Porque a fiscalização, ela se presta a compreender, né, a adequação do serviço. Então, se existem inadequações,
elas, sem a fiscalização, elas vão permanecer, né? Enquanto inadequação, né? O financiamento é pelo Poder Executivo Municipal, Estadual e Federal, e outros aportes, tais como doações, parcerias, promoções, dentre outros, né? Mas a gestão desses recursos de repasse, né, dessas 3 esferas, ela é feita pelo órgão gestor da assistência. Atribuições e responsabilidades, né? O papel do gestor do serviço. Ele é equiparado ao guardião da criança e do adolescente sob seus cuidados. Então, ele tem toda a responsabilidade, né, da oferta de assistência material, moral e educacional dos acolhidos, né? Então, uma responsabilidade muito grande a do gestor do serviço, né? Ele também deve propiciar apoio à equipe técnica e aos demais funcionários nas suas atividades diárias, né? Então, ele é um suporte, né, para todos, para que o serviço funcione adequadamente. O papel dos agentes institucionais. Eles têm atribuições e responsabilidades diferenciadas, detalhadas no projeto político-pedagógico ou estabelecidas nas normas da instituição, ou ainda conforme sua especificidade técnica. Bom, eu gostaria de falar um pouco mais para vocês, né, da questão de como os abrigos, né, no não cumprimento das suas responsabilidades, né, eles acabam concorrendo para quê? Para a utilização indiscriminada dessa medida, né? Porque e aí é uma tarefa da rede, né? Porque se os profissionais não têm uma visão apurada, não faz um diagnóstico bem feito dessa situação, então o serviço de acolhimento acaba sendo uma medida indiscriminada, né? E, portanto, ficando contrário a todas as normativas que estão estabelecidas, né? A falta de integração dos atores da rede de atendimento, né, também, a reduzida fiscalização, como eu já disse, e a colocação de acolhimento sem um trabalho com a família de origem, né? Isso tudo está permeado e vem na perspectiva de posicionamentos equivocados dos profissionais, né? É fato que um investimento na capacitação, ela é fundamental, né? Queria também dizer para vocês das dificuldades que as famílias têm em poder se adequar a todas as exigências, né, que são feitas com relação à reintegração. São muitas as exigências que são colocadas para as famílias sem a correspondente organização de recursos, né, e de infraestrutura para que elas possam, de fato, assumir a sua tarefa de proteção dos seus filhos, né? Pouco também se pergunta o que essas famílias pensam, como elas vivem, né?
o que elas fazem, né? Pouco também se questiona como que essas famílias são inseridas nesse trabalho e dos esforços adaptativos que elas têm, né? Muitas das vezes escutamos das famílias, poxa, mas a exigência é que tenha trabalho, né? Como se eu tenho que estar no CREAS tal hora, para participar de tal grupo? Se eu tenho que acompanhar tal e tal medida? Se eu tenho, né, que estar no judiciário no horário de funcionamento? Então, como? Que empregador que dá conta de manter a minha vinculação, né? E como que eu consigo, não tendo trabalho, manter uma casa, né, organizar, né? Como se sem o pleno emprego, sem o acesso a bens e serviços, eu consigo garantir uma qualidade de vida para os meus filhos, né, que os coloque fora do risco, né? Então, a superação das condições que demandaram o acolhimento, elas são gigantescas, né? Elas precisam de investimento sério, né, compromissado das políticas públicas, né? Não é raro nos depararmos com famílias também que necessitam trabalhar e deixam seus filhos em casa, né? Não conseguem vaga em creche, né? Não tem uma rede de apoio familiar, nem comunitária, né? E aí, a leitura que é feita disso é que ela é desprotetiva, né? E a negligência, ela é entendida como uma situação, né, intencional, que aquela pessoa intencionou colocar os seus filhos em desproteção, né? Chama muito atenção a situação de solicitação para aplicação da medida com uma face muito higienista também. Recentemente recebi uma situação, né, contida num processo onde a questão básica é de infraestrutura, né? A família reside numa ocupação precária. Então, como que essa família pode ser vista num contexto como esse? Não existe registro de adoecimento das crianças, não existe presença de drogadição, não existe criança em idade escolar, está inserida em idade escolar, né? Mas tem assim um adendo, né? A casa muito bagunçada, tudo muito desorganizado, mas tem uma horta, entre parênteses, muito bem cuidada, né? Que é a atividade de trabalho desse senhor, né? Então, o olhar que foi dado para essa situação, para a representação ao judiciário, foi da visão de inadequação dessa família, quando na realidade não havia ocorrido o acionamento dos recursos comunitários. Não tinha um trabalho com o CREAS, não tinha um trabalho com o CRAS, que é o básico, né? Então, para a evitação do acolhimento dessas crianças, são 3 irmãozinhos, né? Super afetivos, vinculados, os pais cuidadosos, né? Fizemos então uma intervenção, não na perspectiva
de retirada, mas de compreensão dessa situação ampliada, né? E solicitamos uma integração com a rede, né? Então vamos fazer uma troca, vamos compreender essa situação primeiro, né? Para depois delinearmos, né, o encaminhamento dessa situação, que é uma demanda que está fora do lugar, ela não deveria estar no judiciário, ela deveria estar na política de assistência, né? Com relação ao acolhimento institucional, né, ao seu funcionamento, existem muitas nuances. O cotidiano é um cotidiano, de fato, desafiante, né? E é necessário que todos, enquanto profissionais, né, integrando o judiciário ou não, a equipe do judiciário ou não, tenham essa visão, porque toda criança, ela tem uma família. E essa família passa por intervenções profissionais, né? Então, fica aqui para vocês, né, a intenção, né, e a recomendação de que, enquanto profissionais, vocês, integrando ou não a equipe do judiciário, né, que eu desejo que todos vocês ingressem, né, nesse concurso, que tenham esse olhar mais ampliado, né, sobre a situação do acolhimento. Eu gostaria de saber se existe alguma pergunta mais com relação ao acolhimento institucional. Existe? Não? Certo. Com relação ao acolhimento familiar, né, que não é a nossa foco hoje, né? Mas o acolhimento familiar também é um serviço muito interessante e que ele existe como uma prática consolidada lá na comarca de Franca, né? E a minha área de pesquisa é o acolhimento familiar, né? Fiz meu mestrado, meu doutorado, analisando essa prática lá, né, no município. Então, ela é recomendada, né? E, embora ela não seja uma prática nova, porque ela, no Brasil, né, ela existe, né, já há muitos anos, né, e recebeu muitas denominações, então, famílias acolhedoras, famílias hospedeiras, né, famílias guardiãs, e, enfim, uma gama de denominações, né? E hoje ela é padronizada em família, a denominação é família acolhedora, né? Então, o acolhimento familiar, ele é uma prática que também tem um foco na individualização do atendimento, né? E ele faz um trabalho na cidade de Franca, ele existe desde 1998, né? Então ele antecede as normativas nacionais, né, que foram instituídas aqui, foram recomendadas no Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, foram incorporadas pela Lei 2010, né, e eles integram hoje as orientações técnicas
serviços de acolhimento, né? E é uma prática que, embora é considerada favorável e, assim, que de fato oferece um atendimento personalizado, no Brasil existem em poucos municípios, né? E isso se dá pela dificuldade que se tem em captação dos recursos humanos, né? Porque uma família, para funcionar como família acolhedora, ela precisa necessariamente ter a disponibilidade de se vincular, mas não apegar-se à criança, né? Então, nós temos famílias que trabalham há mais de 30 anos, né, no acolhimento familiar, e que já passaram pelos seus cuidados dezenas de crianças, né? Pois não. Nesse tipo de trabalho, né, teve uma campanha sobre apadrinhamento afetivo. Sim. Só que de repente falou-se, mas... O apadrinhamento afetivo, né, ele está aí hoje recomendado, né, para que crianças e adolescentes que não tenham possibilidades remotas de reintegração familiar, eles tenham vínculos com pessoas da comunidade para convívio, né, e que sejam referências, né, porque e a metodologia desse apadrinhamento é de que as crianças ou adolescentes, né, que sejam incluídos nesse serviço também, eles tenham a situação acompanhada pela equipe e não tenha como objetivo apenas um passeio, né, um final de semana sem um compromisso maior. Seria uma vinculação para uma referência mesmo, né, na comunidade. E nós temos muitos egressos das famílias acolhedoras que a família acolhedora permaneceu como uma referência importante para essa criança, para esse adolescente, né? Uma referência de afeto, de ter com quem contar, né? Permanece no abrigo, mas sim, ela permanece no abrigo, mas tem essa referência. Ela tem encontros com esses padrinhos ou madrinhas, né? Também tem apadrinhamento financeiro, né, que padrinhos ou madrinhas custeiam cursos, né, situações assim especiais de tratamentos, né? Então vai depender da demanda de cada criança e de cada adolescente. O apadrinhamento afetivo, ele tem uma recomendação dentro do próprio Poder Judiciário de que seja organizado, porque conforme a estatística que vocês viram, a permanência de adolescentes no serviço de acolhimento é grande, né? E como também uma forma de favorecer essa convivência familiar e comunitária. E também os municípios têm se organizado nesse sentido. Lá na cidade de Franca, nós temos uma comissão que nós trabalhamos um projeto de apadrinhamento afetivo baseado, né, também no órgão gestor, né, que não fique nos serviços de acolhimento. Por quê? Porque os serviços de acolhimento, eles funcionam por licitação pública. Então, agora em 2018, não sabemos ou não se vai ter a continuidade dos administradores do abrigo,
né? Então, para a oferta de um serviço dessa natureza, é necessário que esteja, no nosso entendimento, baseado no órgão gestor, para que ocorra, né, na alternância dos gestores dos serviços, que tenha uma continuidade, porque as crianças lá permanecerão, né? Então, que tenha um plano de intervenção que seja contínuo. Então, também teria uma equipe de referência que faria o trabalho de aproximação, né, de seleção, de capacitação, de organização desse serviço e o contato com cada adolescente ou criança, com seu padrinho e sua madrinha, avaliando-se os benefícios dessa medida para a criança e para o adolescente, né? Também para quê? Para que as práticas benemerentes, né, as práticas voluntaristas e descompromissadas, elas não encontrem um espaço propício, né, de ocorrência aí, né? Porque se assim for permitido, as crianças e adolescentes também ficam em situação de exposição, né? Porque se não tiver uma regulamentação desse serviço, as pessoas chegam lá e o abrigo e a entidade de acolhimento em geral, ela se constitui num espaço em aberto, né? O que é isso? É um espaço onde todo mundo pode chegar de uma forma que entende a mais adequada. Então, isso é regulado, né? Por quê? Porque é de ocorrência muito comum as pessoas chegarem, levarem bolo, né, para fazer uma festa de aniversário, né, tirar muitas fotos, postar na rede social, e aí sai de lá e o que acontece? Né? As crianças permanecem lá, né? Então, não pode ser esse território invadido dessa forma, né, sem um propósito, tem que ser uma comunidade mesmo de acolhida e de socioeducação, né, e de proteção para essas crianças, né? Porque isso é um papel do coordenador, do gestor do serviço e da equipe técnica, né? Se o profissional também entende que isso é possível, né? Que tem, que bom que vai ganhar um monte de ovo de Páscoa, que bom que vai ganhar um bolo, que bom que vai ganhar um monte de presente, né? E não faz essa regulação, fica bastante complicado, né? Então é isso. Mais alguma pergunta? Eu queria agradecer a todos vocês, né? Dizer que desejo boa sorte, dizer também que eu estou já quase me desligando desse serviço, estou abrindo vaga, né? Então, eu torço que vocês consigam fazer um bom trabalho, né? Para todas as nossas crianças, adolescentes e família. Tá bom? Obrigada.